Meus irmãos, eu quero refletir com vocês hoje no livro de Gênesis. Se você tem uma Bíblia aí, procure, por gentileza, o capítulo 6 de Gênesis. E eu quero ler com vocês o versículo 5, onde está escrito assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mau seu desígnio no coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou o coração. E Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meu Deus. Esse texto fala que Deus olhou para a terra e viu a humanidade fora dos seus planos. A situação da humanidade estava calamitosa. Muito pecado, muita coisa feita que o desagradava, prostituição, pecados da imoralidade. Os homens não respeitavam mais a Deus, não respeitavam mais a família. Os homens só pensavam no seu próprio ego, nos seus próprios desejos. E Deus olhou e disse: eu me arrependo da hora, do momento que eu criei essa espécie, a espécie humana. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, você pode até dizer: bispo, aí está dizendo que Deus se arrependeu, mas lá na frente diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus se arrependeu ou não? Sim, se arrependeu. Se a Bíblia está dizendo que ele se arrependeu, é porque ele se arrependeu. E lá na frente não diz que ele não se arrepende? E agora? Sim, ele não se arrepende. Se a Bíblia está dizendo que ele não se arrepende, não se arrepende. Então, qual o significado de dizer que Deus se arrependeu? Deus não se arrependeu, gente, no sentido de ter dito assim: eu errei em fazer. Não, né? O arrependimento de Deus não é assim. Dele olhar e dizer assim: eu não era para eu ter feito isso, eu errei no que fiz. Então Deus não se arrepende do que ele faz, entendeu? No sentido de ele ter errado. Ele se arrepende no sentido de ter dado confiança a alguém e alguém não ter honrado a ele naquela confiança. Ou seja, esse arrependimento de Deus é uma decepção. Significa dizer que Deus ficou decepcionado com o rumo que o ser humano criou, ou trilhou, mesmo diante da grande graça de Deus em tê-lo escolhido, idealizado e colocado ele sobre a terra. Aí a Bíblia diz aqui que Deus olhou para a terra e viu a maldade que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E que o seu desígnio do coração era continuamente mau. Ou seja, Deus olhou para a prática humana, para as práticas humanas, e viu que era uma maldade grande que o povo praticava e que a tendência do coração do homem era continuar aumentando aquele grau de maldade. Geralmente, irmãos, quando Deus diz essas coisas, dois pecados não passam sem existir.
Quando Deus está revoltado com uma nação assim, com uma pessoa, são vários fatores, vários pecados. Mas existem dois pecados que sempre predominam. É o pecado moral, desculpem, e o pecado espiritual. Ou seja, geralmente é uma série de pecados de moralidade, de imoralidade e pecados na área da espiritualidade. Geralmente, na área da espiritualidade, as pessoas substituem Deus por outros deuses. Isso se chama prostituição espiritual, adultério espiritual, entendeu? Quando a pessoa deixa de adorar a Deus, ou mesmo que não deixe de adorar a Deus, mas volta o seu olhar para outros deuses. Então, isso é um tipo de adultério espiritual. Isso é chamado de prostituição espiritual ou adultério espiritual. A pessoa deixa de adorar a Deus para adorar outros deuses. Ou às vezes permanece adorando a Deus e se apega também a outros deuses. Mas geralmente também, quando Deus engrossa assim o caldo, aquelas pessoas estão praticando pecados na área moral. E geralmente é na área sexual. Eu fico às vezes pensando, a revolta de Deus aqui com esse povo, o que Deus diria se ele resolvesse olhar para a terra hoje, no estado que ela está, com o mesmo olhar que ele olhou no tempo de Noé. Qual seria o castigo que Deus mandaria para a terra? Porque eu duvido muito. Cai um serenozinho aqui e minha garganta fica travando. Mas eu vou terminar a palavra. Eu fico pensando, eu nem acredito muito que os erros desse tempo aqui, que Deus precisou mandar um dilúvio para destruir tudo, eu nem acredito que eram piores do que nos nossos dias. Será se nós estamos, se já existiu um tempo de maior carnalidade, pessoal, de maior atrocidade, de maior carnalidade? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Nos nossos dias, não está tanto uma luta para aumentar o número de deuses. A luta hoje do diabo é para apagar o Deus da história. Vou dizer para você novamente, olha, a luta hoje dos homens é para apagar Deus da história humana, a possibilidade de Deus existir, apagar Deus nas gerações vindouras. E se a igreja não despertar hoje, daqui a 100 anos, a fé estará muito rara. Então, irmãos, Noé viveu nesse tempo. O pecado sexual havia aumentado, o pecado espiritual havia aumentado. E o mundo não podia mais comportar o olhar de Deus. Quando Deus olhava para a terra, dizia: eu me arrependo de ter feito o ser humano. Aí o coração do ser humano ainda estava disposto a continuar praticando. Não era aquele tipo de pecado em que as pessoas estavam pecando, mas querendo voltar, deixar o erro, entendeu? Era um pessoal que estava fazendo o erro, mas inclinado a continuar errando, continuar fazendo o que não prestava. E eu paro aqui para pensar, o que Deus fez? Deus disse: olha, eu farei, versículo número 7, farei desaparecer da terra o homem que criei. E Deus idealizou e desapareceu, fez o homem desaparecer da terra. Somente 8 pessoas escaparam.
porque ficaram perto de um homem justo chamado Noé. Eu nem me sou convencido de que aquelas 8 pessoas, todas elas estavam sinceras, fiéis a Deus. Eu acredito que foi a proximidade que eles tiveram de Noé quem os salvou em algum grau. Mas o que me chama a atenção aqui também é que no versículo 7 diz que Deus também faria, e como fez, desaparecer da terra não somente o homem pecador, mas também os animais e os répteis. Porque, dizia o Senhor, eu me arrependo de os haver criado. Eu fico pensando, o que foi que esses animais fizeram para morrerem? O que foi que esses animais fizeram? Nada. Qual foi o pecado dos animais? Mas eles morreram por causa da maldade humana. Gente, e não é assim hoje também? Os animais não estão morrendo por causa da maldade humana? Os animais não estão sofrendo por causa dos seres humanos? As criancinhas não estão sofrendo por causa da maldade humana? Meu Deus, se Deus resolver olhar para a terra em nossos dias, eu fico olhando, eu aqui, fazendo essa live, quando eu faço aqui, vocês observam que às vezes eu olho do lado, é porque ele não sai do pé aqui. Né, Juquinha? Juquinha? Ele não sai do pé. Eu fico pensando, quantos cachorrinhos desse, quantos jucas não morreram, né, Juquinha? Pela maldade daqueles homens. Ah, filho, pra lá, viu? Quantos não sofreram por causa da maldade dos homens do tempo de Noé? Quantos não morreram pelas águas do dilúvio? Quantas crianças não morreram ali? Sem, contudo, terem feito nada. As crianças e os animais, quantos idosos, muito inocentes, irmãos. Muitos inocentes. Muitas pessoas que não fizeram nada e tiveram que morrer nas águas daquele dilúvio por causa da maldade da maioria. Hoje eu lhe digo que eu sou um homem feliz pela minha família, pelo meu ministério, que eu faço com toda a dedicação da minha alma. Mas eu sou um homem também muito preocupado com a situação do momento. Porque o mundo hoje está, se não for igual, é mais violento, imoral, maligno, muito mais do que nos tempos de Noé. E eu fico pensando, se Deus resolver mostrar a sua ira, porque eu acredito que a pandemia que nós passamos, em que nós não podíamos sair de casa, ficamos trancados por meses, muita gente passou fome, outras morreram, outras entraram em desespero e tiraram a própria vida, aquela loucura toda de 2, 3 anos atrás. Eu fico pensando se Deus resolver hoje mandar algo pior. Porque eu imaginei que aquele tempo iria converter as pessoas. Ia ser a gota d'água para mudar o coração de muita gente. Eu dizia nas minhas lives naquela época, a maldade do mundo está demais. A família, a igreja e a sociedade está terrivelmente saturada pelo pecado. Então Deus está usando esse tempo de juízo
para mudar nossas vidas. E eu acreditava num avivamento depois da pandemia. Acreditava piamente. Mas eu lhe digo, como pastor, e por onde eu passo eu vejo, a Igreja de Cristo, o ser humano, as famílias, o ser humano como um todo, não melhorou em nada. A pandemia não serviu de alerta em nada para a grande maioria das pessoas. Poucas pessoas, até mesmo quem perdeu entes queridos, poucas pessoas mudaram a forma de ser. Poucas pessoas mudaram a maneira de ser. Poucas pessoas passaram a amar mais a Deus, a se respeitarem mais, a lerem mais sua palavra. Poucas pessoas permanecem do jeito que estavam. Muita gente, muita gente piorou depois da pisa, depois da surra que foi dada na pandemia. Gente, vamos falar em nível de Brasil, em nível de igreja. Tem gente, irmãos, que vivia no altar há alguns anos, cantando louvores ao Senhor, abalando a estrutura do inferno quando abria a boca. E hoje você o surpreende nas redes sociais, com um copo de cerveja na mão, numa fusaca maior da vida, e atacando a própria igreja. A própria igreja. Nós temos um hino da harpa cristã e do cantor cristão, que a gente canta na Santa Ceia, alvo mais que a neve. Esses mesmos são quem hoje pregam contra um hino como esse, achando que esse hino é racista. Onde vamos parar? Pessoas que viviam no altar, hoje são pessoas que se revoltam contra a igreja. Teve gente que nunca mais dizimou na igreja, teve gente que nunca mais pisou na igreja. Muitas pessoas pegaram o costume de que se for um dia para a igreja, aquela semana já está ganha. Se for no domingo, não precisa mais ir durante a semana, mas antes não era assim. Apesar do pecado que estava grande, mas não era assim. Eu quero dizer que o juízo que veio, porque a pandemia foi um juízo de Deus sobre a terra, não mudou ninguém. Não serviu de lição, até mesmo, repito, para pessoas que tiveram nos hospitais, quase morrem, foram prejudicados no físico, lutaram com gente morrendo na família e sofreram. Eu lhe digo, muitas delas não querem mais Jesus. Outras dizem que querem Jesus, mas não querem mais a igreja. E o diabo continua a lhes enganar, e elas acreditam que podem ser cristãs, sem igreja, sem congregar, sem ler as Escrituras, sem contribuir com a missão do reino de Deus, com suas finanças. Muita gente crente virou incrédula. Muitos membros de igreja se revoltaram contra a própria igreja. Aí a pandemia passou, aí entrou a política. Aí misturou o inferno com o lago de fogo. E as pessoas agora não souberam mais se comportar dentro do período político. E houve briga, divisões nas igrejas. Estou falando a nível de Brasil. Muitas igrejas foram divididas, rachadas ao meio. Pessoas foram para o mundo e outras esfriaram na fé, estão em casa. E como se a pandemia ainda estivesse existindo, se acostumaram a viver longe da casa de Deus. A imoralidade, gente, piorou. As pessoas que ficaram em casa naquela época,
não tinham muito o que fazer, iam para as redes sociais. Alguns iam pregar o evangelho, outros iam se prostituir nas redes sociais. E quando aquilo terminou, que todo mundo podia abrir as portas e sair às ruas, e até serem permitidos andarem sem máscara, as pessoas não tinham mais o amor de Deus no coração. As pessoas hoje andam como quem estão por um triz, prontas para explodirem a qualquer custo, a qualquer momento, prontas para abrirem a boca e arrebentar com a vida de qualquer um. Pastores perderam o ânimo de pregar. Igrejas grandes hoje são pequenas igrejas, grandes templos com um pingo de gente lá dentro. Igual se você for na Escócia hoje, se você for na Alemanha hoje, se você for na Itália, você vai ver que os templos religiosos lá hoje, cristãos, não servem mais praticamente para muita gente ir buscar a Deus. São templos, locais turísticos, em que as pessoas vão para fotografar, para divulgarem ali os seus vídeos, naquelas megas construções, muitas delas até da Idade Média. E se Deus não tiver misericórdia do Brasil, nós caminhamos para um tempo assim. A confiança que nós temos é que grandes homens de Deus do passado que vieram ao Brasil, homens como Daniel Berg, Gunnar Wingre, homens como Kenneth Hagin e outros tantos profetizaram avivamentos em nossa nação. E a palavra de Deus diz também, que é o que mais nos chama a atenção, é que se o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, Deus muda a geração. A nossa nação vive por um triz. A igreja de Jesus está sendo abalada pelo pecado de muitos líderes e está sendo bombardeada também de doutrinas falsas e também perseguida por líderes da nossa nação. Abra os olhos que vocês verem quais os planos dos homens para a igreja de Deus na terra. Então a igreja está sofrendo pelo menos de 3 maneiras. Ela está adotando doutrinas falsas, doutrinas falsas, terrivelmente. As pessoas estão crendo no que não deveriam crer. A igreja esfriou em muitos aspectos. A igreja também está na mira de muitos que lideram a nossa nação. Há quem pense em fazer com que a igreja seja tributada. Há quem pense em monitorar o que os pastores falam. E caso falem alguma coisa contrária a alguma coisa que eles não aceitem, prisão para esses pastores. É assim que o Brasil está. Mas o que mais me preocupa particularmente, gente, não é o pensamento do incrédulo contra a igreja. Vocês pensam que eu fico muito preocupado com esses que estão aí falando que vão fazer isso e isso com a igreja? Eu não me preocupo muito com isso. Eu não me preocupo, literalmente, eu vou ser sincero. Não, eu não gosto que fale mal da obra de Deus, que diga que a igreja não presta, que a igreja é isso e aquilo. Não, ninguém fica feliz com isso. Mas pouco me preocupa. Minha preocupação maior é com a igreja, o comportamento da igreja no nosso tempo. Entendeu? No nosso tempo. Hoje os crentes, muitos deles, eles acham que podem ser crentes e fazerem o que derem na telha, o que quiserem fazer. E não é assim. Hoje os pastores, muitos deles, são literalmente escravos de suas agendas financeiras, de suas agendas compradas, seus compromissos comprados. Muitos cantores que pregam o evangelho através da canção, se você for ver a história deles, você tem abuso do que eles cantam. Eu vou ser sincero, muitos pregadores que estão na mídia, não vou dizer igual a mim porque eu sou pequenininho, né? Tem pastores que pregam para 1000 vezes mais do que eu prego.
Muito mais do que isso. De uma só vez, uma simples live. Então eu sou um pequeninho, né? Mas tenho minha participação no reino de Deus e estou feliz com isso, pela sua misericórdia. Ele teve de me escolher. Mas muitos pastores, irmãos, não pregam mais o evangelho pensando nas almas, não. Cantores. Tem pastores que você vê ali, e quando você vai saber da história deles, não dá vontade mais de ouvi-los, não. Não dá mais vontade de ouvi-los, porque são literalmente mercenários, muitos deles mesmo. Que eles são movidos não é pelo Espírito Santo, é pelo cachê que recebem. Vão por mim. Muitos cantores, a mesma coisa. Cantores que chegam para cantar numa plateia, e se não tiver o tanto de gente que eles querem, eles voltam. Se o dinheiro não tiver na conta deles, eles não sobem no palco. E eles chegam para dizer, no início do evento, ou põe logo o dinheiro da minha conta, eu não subo. Fazem barraco por dinheiro. E vocês acham que isso, que eu vou me preocupar com o pensamento do deputado fulano de tal, do senador tal, que está arquitetando uma lei contra a igreja? Minha preocupação primeiro não é essa não, meu irmão. Minha preocupação é com cantores que agendam por um valor absurdo e com igrejas que pagam. Minha preocupação é essa. Olhe, minha preocupação é com pastores que cobram um absurdo para pregar e também com a igreja que paga. Com a igreja que alimenta esses lobos. Com a igreja que alimenta esses mercenários. A igreja está criando cobras. A igreja está criando lobos, alimentando lobos, mercenários. Se a igreja não pagasse esses lobos, isso não existiria. Talvez você diga, bispo, mas a Bíblia não diz que o obreiro é digno do seu sustento? Sim, mas ele não é digno de explorar a igreja, para explorar a igreja. Isso não significa dizer que ele é liberado por causa disso para explorar a igreja de Deus. Também a igreja de Deus deve se posicionar contra essas coisas. Se é errado esse absurdo de dinheiro por um cachê, que não diz mais nome de oferta, é cachê, então é cachê mesmo. Então, é um absurdo também a igreja pagar. É um absurdo também a igreja alimentar esses lobos. Então, eu tenho que dizer a verdade aqui. Então, minha preocupação é essa. A minha maior preocupação é essa. Ah, bispo, o deputado fulano de tal tomou posse agora, o senador, ele é a favor de fechar as igrejas, nem que não seja as pessoas dizem, né? É a favor de prender pastores e tudo. Irmãos, eu não estou preocupado com isso. Essa preocupação minha é mínima. Minha preocupação é com a corrupção da igreja. Minha preocupação é com a forma que a igreja está andando. Com o lugar que a igreja vive dando ao diabo. Com a forma que muitos pastores exploram as igrejas. Com a imoralidade que existe dentro das igrejas. Pregadores do evangelho que nem eles são fiéis às suas esposas. Que judeiam com suas esposas. Que traem suas esposas. Que batem nas suas esposas. O escândalo do Brasil. Vocês verem a situação, pessoa que muitas vezes aparenta uma santidade, depois você descobre que era fingimento total. E aí quantos não foram ministrados por adúlteros, assassinos? Então a igreja que é ministrada por esse tipo de falso profeta, o rumo dessa pessoa abençoada é se tornar maldita, amaldiçoada. Então eu não estou preocupado com o estilo do mundo. Eu sempre tenho que crer que eles têm que atacar mesmo a igreja, perseguirem,
tentarem impedir sua obra, se revoltarem contra mim, que sou pregador da verdade. Ah, meu irmão, esse é o caminho de quem prega o evangelho. Enfrentar o mundo. O mundo jaz no maligno, eu vou esperar o quê? Que o mundo me veja como? Se eu sou um pregador do evangelho. Jesus disse, vou lhes mandar como ovelhas para o meio dos lobos. Então eu vou dizer para você, meu irmão, para de se preocupar. Um fulano e beltrano que diz que vai fechar a igreja, que vai calar a boca de pastor, que vai prender pastor, que vai tributar igrejas, que vão... Meu Deus do céu, pare dessa preocupação toda, irmãos. A nossa preocupação primeira deve ser essa, santidade no meio do povo de Deus. Igreja, pastor, no dia que você convidar um pregador para pregar, que ele disser, só vou por tanto, aí você fizer a seguinte pergunta, pastor, eu só tenho tanto para lhe dar, você vem? Se ele se recusar aí por uma oferta que você tem para oferecer, nunca mais convide essa pessoa. Nunca mais convide, nem recomende para lugar nenhum. Gente, o obreiro é digno do salário. Claro, o obreiro, o pregador é digno do seu sustento. Se vocês não sustentarem os homens de Deus que pregam com carinho, não colocarem o pão na mesa dele, não derem uma oferta para ele, pelo menos tem o que comer, e vestir, e calçar, e viver a vida deles. Então isso é injustiça também. E o que faz muitos pastores bons se tornarem mercenários, muitas vezes, o que contribui para isso é a forma como muitas igrejas tratam os pregadores do evangelho. Eu estou dizendo porque sei o que estou falando. A forma como muitas igrejas tratam os pregadores do evangelho, os pastores deles, é o que tem feito pastores virarem escravos de suas agendas. Meus irmãos, tem pastores que ligam para mim quase em desespero, pedindo uma agenda a mim, para pregar em nossa igreja, pedindo uma agenda. Alguns que querem crescer e tudo bem na área itinerante, e outros que querem dinheiro de fato. Temos que viver uma vida assim. Uma vez alguém estava na praça aqui cantando, fazendo missões, segundo eles, e souberam da igreja, do Bispo Amaro, pela misericórdia de Deus, que pastoreio, e mandaram se oferecer para cantar numa sexta-feira à noite. E eu logo mandei dizer para eles, olhem, eu não tenho oferta para dar. Se eu convidar um pregador, eu vou convidar um pregador que é flexível, que eu digo, olha, eu tenho essa oferta e posso dar, e ele vem. E às vezes nem digo para eles, entendeu? Mas se eu convidar, eu dou a oferta. Mas se eles quiserem vir cantar, eles venham, mas eu não tenho oferta para dar. E eles mandaram dizer que viriam cantar na igreja, mesmo assim. Aí cantaram. Foi bom demais. Mas quando terminou, eles subiram lá onde eu estava e exigiram que eu desse dinheiro a eles. Eu disse, meus irmãos, vocês disseram que viriam cantar, e eu mandei dizer que não, se quiserem vir, venham, mas eu não tenho dinheiro. E eles acharam ruim. Quer dizer, se tramaram para vir cantar e depois me pediram dinheiro. Eu não faço mais isso. Olha, gente, eu não faço isso. Quando eu convido um pregador, a minha conversa com ele é a seguinte: pastor, como é que o senhor trabalha? Trabalha na itinerância. Se ele trabalha na itinerância, então a comida da mesa dele vai da itinerância. Entendeu? Como é que o senhor trabalha? Eu sou pastor de igreja. Se ele é pastor de igreja, que nem eu sou pastor de igreja, eu não pergunto nada a ele, porque a igreja dele sustenta ele geralmente. Mas se ele é na itinerância, eu digo, olha, eu tenho uma oferta aqui para lhe dar, você vem? Aí se ele vier,
amém, eu dou aquela oferta. Até aquele que eu não me... Do jeito que eu ajudo quem eu digo antes, eu ajudo quem eu não acerto nada. Entendeu? É correto que a igreja reconheça. Eu convido um pregador para pregar lá de Fortaleza. Ele sai de lá, deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a igreja e vem sozinho, dirigindo seu carro, sujeito a tudo, desgastando seu carro, desgastando suas roupas, desgastando sua voz, longe da família, sujeito aos perigos da estrada, para eu receber esse pastor e tratá-lo mal, é um pecado. É um pecado. Entendeu? É um pecado muito grande. Eu tenho algumas pessoas que eu poderia mencionar aqui, que eu já os convidei várias vezes e convidaria 100 vezes daqui para frente, se for o caso. Vou mencionar alguns que vivem na itinerância. Pastor Amazeni Albuquerque, de Fortaleza. Pastor Amazeni Albuquerque, de Fortaleza. Esse aí, toda vida que eu convido, eu digo, pastor Amazeni, eu tenho essa oferta para te dar, meu filho. Tu vens? Vou, meu pastor. Vou, meu bispo. Eu vou. Só o senhor dizer que vai, eu vou. Isso é lindo demais. Quem vive na itinerância deve ser flexível assim. Entendeu? Desse jeito. Eu vou, meu bispo. Missionária Milka Mesquita, de uma cidadezinha perto de Sobral. Missionária, eu tenho isso aqui, já trouxe ela algumas vezes aqui. Ela vive na itinerância, mas é flexível. Eu recomendo essas pessoas. Vou falar de outras pessoas aqui. Pastor Vilamar Pedrosa, de São Paulo. Flexível. Pessoas que vivem na itinerância, mas que sabem que a realidade de cada igreja é diferente. E eu poderia mencionar outras pessoas aqui, que nós chamamos pastora Raquel Costa. Entendeu? Meu Deus do céu, são pessoas que nós já convidamos aqui, entre outros tantos que não me vem à memória agora. Entendeu? Então a gente, Regina Linhares, pastora Regina Linhares, meu irmão, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que vivem na itinerância, que eu já os convidei, convido 1000 vezes, se for preciso e possível. Porque eles são flexíveis com a igreja de Deus. Os outros eu não menciono porque são pessoas que vivem mais, são pastores de igrejas locais. E aí eu falei só dos itinerantes, mas eu tenho pastores como pastor Iderval, de Petrolina, pastor Rubens, de Salgueiro, pastor Arlen, de Cabrobó, né? Pastor Cláudio, de Orocó, pastor Gutenberg, de Santa Maria da Boa Vista, pastor Expedito, de Lagoa Grande. Olha, é só alguns dos nomes. Pastor Miguel, de Petrolina. São tantos outros, tantos que não dá tempo de falar aqui. São pessoas que você traz e se alegra porque eles vêm por amor à obra de Deus. Esses homens fazem a diferença na terra. E é esse tipo de gente que Deus se agrada. Entendeu? E por conta de homens tais quais esses que falei, mulheres, acredito que Deus pode restaurar a terra. Para que Deus não precise mandar um dilúvio sobre a terra a qualquer instante. Esta é a palavra que Deus reservou para nós outros hoje. A maldade está em toda a terra. Mas a Bíblia diz uma coisa, eu quero terminar. O texto termina dizendo que Noé era fiel a Deus, mesmo nessa geração. Versículo de número, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Olha aí. Quer dizer, enquanto a maldade estava em toda parte, Noé era justo diante de Deus. É possível que diante de uma nação evangélica, em decadência espiritual em toda parte,
existam homens que segurem as rédeas do arado e sigam em frente pregando o evangelho genuíno e vivo, a fim de que Deus venha restaurar a sua nação, a sua igreja. Eu quero apelar para você que me assiste. Mude de vida. Deus quer que você mude de vida. Quer que você seja um crente verdadeiro. Que sua vida seja santa para a glória do Senhor.